Então, se com um produto químico eu consigo chegar a 75%, 78% de eficiência, em conjunto ao biológico, eu passo de 80%. Atualmente, uma das principais, se não a principal praga da cultura do milho é a cigarrinha do milho. Além de causar danos diretos à cultura, a cigarrinha se destaca pelos danos indiretos, mais especificamente pela transmissão dos enfesamentos do milho. Quer saber mais sobre os enfesamentos do milho e manejo de cigarrinha? Esse é mais um novo olhar para o manejo de cigarrinha em mosca branca, com o apoio da CIP Canistino. Outra coisa muito importante no aspecto do manejo da cigarrinha é considerar as ninfas. É engraçado que durante muitos anos, bom, eu venho trabalhando com a cigarrinha desde o primeiro impacto que ela teve econômico no Brasil, que foi nos idos de 90, em 1995. Então eu venho trabalhando com essa praga desde lá. E é engraçado o seguinte, que nós temos que entender que essa praga, ao longo do tempo, ela se tornou meio esquecida. Mas quando foi em 2016, 2015, na verdade 2015, que ela começou novamente lá no Goiás, ela veio de forma extremamente infectiva e isso disseminou pelo Brasil todo. E aí o que aconteceu? Os estudos estavam muito focados em cima dos adultos. Controle de adulto. Até por quê? Porque tem uma coisa interessante que eu quero falar aqui. O agricultor, ele gosta de ver passar o inseticida, voltar e já ver a praga morta. E é lógico, ele vai enxergar quem? O adulto. E isso anima, opa, esse produto está bom, meu manejo está correto. No entanto, muitas vezes a gente não vai enxergar isso na cigarrinha. Dessa forma tão, passei, voltei, já está morta. E tem um outro detalhe. O pior não é só o adulto. No caso da cigarrinha, o pior ainda pode estar na ninfa da cigarrinha. Por quê? Porque as ninfas é o que mantém a população. As ninfas é que proliferam uma população. E as ninfas, elas ficam praticamente o tempo quase que integral na parte abaxial da folha, ou seja, embaixo da folha. E você, quando aplica o produto, você aplica por sobre a planta. Então, a ninfa que está embaixo, a eficiência do manejo de ninfa com os produtos normais que a gente tinha era baixíssima e nem se olhava muito para a ninfa. Parece que a ninfa era algo que não existia. No entanto, é ela que permanece a população e aumenta a população. E tem mais. Quando um adulto sadio, chega numa planta doente e adquire os agentes causais, ele ainda vai levar no mínimo 18 a 22 dias para se tornar um potencial adulto infectivo, para começar a transmitir. No entanto, a ninfa não. O período ninfal, ele gira em torno de 15 a 18 dias. O que acontece? Uma ninfa que eclodiu já numa planta doente, ela vai ganhar, no mínimo, 15 dias para ocorrer o que a gente chama de evolução, é o período de latência, é o período de incubação e latência dos agentes causais dentro do inseto e o período de propagação do intestino médio para a glândula salivar. Isso demora a acontecer na praga, também leva, já falei, em torno de 18 a 22 dias. Então ela ganha 15 dias de vantagem em relação a um adulto. E aí a hora que ela se torna adulta, dali mais uma semana, ela já é um adulto potencial inoculador. Então ninfas que estavam praticamente esquecidas, parece que ninguém nunca importou com ninfas. Elas talvez desempenhem um papel até mais importante do que o próprio adulto. Então, resumo, a gente precisa entender que ninfas estão embaixo da folha. Como eu controlo um inseto que está protegido pela folha?
Se ela está embaixo, dificilmente sobe para cima. Como é que eu vou controlar esse tipo de inseto? Então eu tenho que ter o quê? Produtos com translocação translaminar. Ah, mas eu posso usar um produto com translocação vascular e eu vou matar do mesmo jeito. Não. Sabe por quê? Porque eu também tenho que conhecer a botânica da planta. E quando eu olho a folha de milho, os vasos do floema, eles estão sempre abaixo dos vasos do xilema. E praticamente 99% de produtos químicos translocam efetivamente via xilema. Então, para eu matar a ninfa, ela vai atingir o floema sem precisar chegar no xilema. Então, para eu atingir a ninfa, eu tenho que ter o quê? Um produto que já esteja depositado sobre a cutícula inferior da folha, que quando ela perfurar, ela tem a possibilidade de se infectar. Então, isso tudo faz parte da estratégia. Então, eu tenho que entender que, a partir do momento que eu tenho ninfa, eu preciso sim trabalhar preferencialmente com produtos sistêmicos e que tenham translocação translaminar. Então, eu trouxe para vocês alguns pontos de importância que a gente precisa entender no manejo da cigarrinha. E gostaria de alertá-los do seguinte: nós temos hoje, ainda bem, novos produtos vindo, inovações de proteção de plantas no mercado. Então, uma das coisas que foi muito importante foi quando os biológicos começaram a se associar aos produtos químicos. Isso já trouxe para nós um acréscimo na melhoria do manejo da cigarrinha do milho. O biológico, principalmente o que mais predomina hoje de uso no Brasil, são os biológicos através dos fungos, né? Então, a Isaria fumosoroseia, a Bovéria baciana. Então, esses são os principais fungos que são utilizados no manejo da cigarrinha em conjunto à aplicação de produtos químicos. Esse trabalho em conjunto foi extremamente importante. Por quê? Porque eu vou aumentar parcialmente a eficiência do manejo como um todo. No geral, a gente tem aí um acréscimo de 3% a 7% quando eu trabalho o biológico. Então, se com o produto químico eu consigo chegar a 75%, 78% de eficiência, em conjunto ao biológico, eu passo de 80%. E isso aí é muito importante. Muitas vezes o agricultor faz a conta de custo e fala, mas se eu aumentar só 5% de eficiência, isso não cobre nem o custo do produto. Cobre. Sabe por quê? Porque além do impacto direto do complexo de enfesamento na planta, reduzindo a produtividade, existem outros efeitos secundários que a gente precisava considerar, mas a gente nunca mede, como, por exemplo, plantas que quebram. Quanto de quebramento de planta eu tive numa área com maior infestação de cigarrinhas do que outra? Ou numa área onde o meu manejo foi mais eficiente do que a outra? E plantas de milho que quebram e se perduram no solo se tornam tiguera, que depois faz parte do manejo de cigarrinha e é muito mais difícil de fazer o manejo. Então isso tinha que levar em consideração, né? Então são efeitos secundários que a gente também precisaria estar levando em consideração. E por isso, realmente, trabalhar os produtos biológicos em conjunto com os produtos químicos é e foi uma bela estratégia que melhorou muito o manejo da cigarrinha como um todo. Mas nós não paramos a evolução. Empresas continuaram evoluindo e aí começaram a olhar ninfas. E aí a primeira empresa que trouxe a buprofezina. A buprofezina é um químico sintético que já era conhecido no mercado, muito usado também no controle de mosca branca na cultura do soja. A buprofezina foi a primeira ferramenta que começou a trazer uma nova visão do agricultor, do técnico, do consultor para as ninfas que estão ali perdurando dentro do processo de infestação da praga. Então nós demos o pontapé inicial. Na sequência, olha que interessante, nós já partimos para uma outra inovação,
que são chamadas de botanicidas. De repente surge um produto de origem botânica, um produto praticamente natural, com um nível de sustentabilidade fantástico. E qual é o foco? O foco também é manejo de ninfa. Então são produtos, buprofezina, o triterpenoide, que vem do NIM, que é a planta que dá origem a esse tipo de produto. Então esses produtos, em conjunto com os produtos químicos, eles vão trabalhar no sentido de quebrar o ciclo da praga. Como eu quebro o ciclo da praga? Eliminando sua descendência. Então esse é o processo, e na minha visão, uma das principais estratégias em manejo de praga, de maneira geral, é quebrar o ciclo da praga. E a melhor forma de quebrar o ciclo de uma praga é eliminando a descendência que ela traz. Então, esses produtos trouxeram uma inovação fantástica. Bom, mas não parou por aí. Também nas empresas de químico sintético houve melhorias, houveram novos produtos. Começou aonde? Começou no fenilpirazol, que foi o etiprole. O etiprole foi o primeiro sintético que trouxe uma quebra naquilo que a gente já estava habituado. Neonicotinoide, organofosforado, e era o que mais usava nos manejos de cigarrinha, nos manejos de pragas sugadoras, também na cultura da soja, que eram os percevejos. Então, era aquele conjunto, neonicotinoide, piretroide e organofosforado. Bom, como que quebrou essa sequência? É importante quebrar isso. Como quebrou? O primeiro produto que veio o etiprole, que tem um modo de ação totalmente diferente dos 3 anteriores que eu citei. Mas a evolução não parou por aí. Logo em seguida veio o sulfoxaflor. Depois, na sequência, veio a isocicloseran, que são moléculas novas com um modo de ação totalmente diferentes. E isso ajudou muito, e vem ajudando, e vem melhorando muito a eficiência no manejo da cigarrinha. Não só da cigarrinha, também do percevejo, agora inclusive do pulgão. Então, essas inovações nos químicos sintéticos também estão sendo extremamente importantes no aspecto de manejo. Mas não fica só por conta do químico. Eu tenho que ter esse conjunto amarrado. Se eu trabalhar na hora errada, pode ser que um produto fantástico desses aí, não funcione e eu continue tendo problema. Então eu tenho que lembrar de todos aqueles fatores, entender a praga, entender o ambiente de aplicação, entender a evolução da planta em si, que são os estádios fenológicos que ela passa, e aí sim fazer a escolha do produto. Esses produtos químicos sintéticos que eu citei agora, que vieram como inovação, esses produtos têm trazido uma melhoria muito grande. Mesmo na linha de produtos químicos sintéticos, dentro de todas as inovações que eu já falei, ainda tem mais uma que saiu oficialmente esse ano, o dimpropiridaz. Esse ingrediente ativo, que pertence a um novo grupo químico, tem um modo de ação também totalmente diferente de todos os demais que já são inovações. Existe a proposta desse produto em que ele vai durar mais tempo dentro da planta, até porque ele também acaba acompanhando um pouco a evolução na expansão de novas folhas. É um produto que vai ter um modo de ação realmente muito diferente, paralisando, o principal foco é a paralisação na alimentação da praga e até mesmo da praga. Então, nós estamos vendo que as empresas também estão buscando soluções tecnológicas para que a gente aumente a eficiência no manejo dessa praga. Mas eu reforço, não é produto que resolve, e sim estratégias. Eu preciso levar em consideração todos os pilares que eu falei no início da nossa conversa, porque eu posso usar o melhor produto da maneira errada, eu não consigo ter a melhor eficiência.